Então, eu sou Mariana Bárbara Abegão Trabuco do Monte, tenho 77 anos, nasci em Serpa. Maria Helena Rosário Chora Santos Dias, tenho 89 anos. Miguel Maldonado, sou natural de Setúbal, tenho 58 anos. Regina Marques, tenho 76 anos e sou casada, tenho um filho. Isabel Maria Pereira Maldonado, nasci em 1963, tenho 60 anos. Jorge Humberto, eu nasci em Setúbal em novembro de 1960. Antónia Rosa de Carvalho, 88. Exaltina Maria de Santos, nasci em 5 de abril de 1926, em Sines. Havia, na minha opinião, uma consciência de que vivíamos num regime absolutamente tenebroso. Evidentemente que eu sabia o que se passava em Portugal, como praticamente toda a gente sabia, apesar daquele mito urbano de que as pessoas não sabiam, porque só os caixões que chegavam, e se calhar os caixões foram mais responsáveis pelo fim do fascismo do que o sacrifício de milhares e milhares de pessoas, porque os caixões são duros, fortes, presentes e não passam. Nós convivemos sempre, tivemos sempre uma consciência social e uma consciência relativamente, sobretudo à guerra do ultramar, muito grande. Mas, de uma maneira geral, tínhamos uma consciência grande de que o mundo não estava bem. O fascismo é repressão para que as pessoas não tenham boa vida. É repressão, não é só para não falar. É repressão porque as pessoas lutam para ter melhores condições de vida. Isto também marca, não é? Marca porque, no fundo, se calhar, este sentimento de que há coisas que não se podem dizer, que há coisas que são sérias demais para serem faladas, que há coisas que há medo. A consciência de que havia alguma coisa errada, ponto número 1. A consciência de que era preciso arranjar uma resposta, ponto número 2. E quer o anarquismo, quer o comunismo foram as respostas que conseguiram. Nesse aspecto dávamos sempre com o coração nas mãos, sempre, sempre, sempre. Estas condições do fascismo, que puseram as pessoas em condições miseráveis de vida, também são coisas que nos tocam e que nos obrigam a resistir a esta política. Não, esta política a gente não quer. A resistência não era uma minoria, era uma imensa minoria. E havia até, eu acho, um estado de, está-se bem assim. Pronto, podemos não ter muitas ambições, mas está-se bem assim. Sempre houve uma bolha. A resistência era em si própria uma bolha. Percebi bem, muito cedo, que não era a sociedade. Havia a sociedade e havia aquelas pessoas e as conversas que tinham. Havia algumas coisas profundamente negativas naquele tempo. Uma delas, que eu acho que é preciso dizer abertamente, é o papel das mulheres na sociedade portuguesa, que era inacreditavelmente menor, mesmo na esquerda e mesmo nas pessoas que ambicionavam a um mundo melhor. Nessa altura era a pior coisa que podia haver, tanto a nível de casa como a nível de fora. Tínhamos o trabalho da fábrica e ainda tínhamos o trabalho de casa. Tínhamos os filhos, roupa para lavar, porque não havia máquinas para lavar roupa para lavar, comer para fazer, ter que ir comprar, ter que fazer isso tudo numa correria. Uma mulher normal em casa, se o marido está a trabalhar, está a fazer o seu trabalho, a mulher compete-lhe a organizar a casa. As mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam ir ao estrangeiro sem uma autorização do marido. Não foi há tanto tempo assim, foi para aí nos anos 50. São coisas que na altura eram tabus, não é? Mas tabus no comportamento porque eram censurados no geral da política dominante. A filosofia dominante era esta, não é? A mulher é para procriar, a mulher é para reproduzir, a mulher não pode ser, tem que ser púdica, nem pode exprimir muito, nem pode rir muito alto, porque senão isto não é bem, não é? Portanto, estas coisas que também depois nos fazem a crescer e amadurecer em muitos aspectos, não é? Era duro ser homem, mas ser mulher era mais duro, mais difícil, fisicamente mais agressivo. E o 25 de Abril começou a colocar as coisas num patamar um bocadinho diferente.
trabalhava muito, muito. Chegava a ir para lá às 3 às 9 da noite, da manhã, e estava lá até às 3 da manhã. Quando a fábrica apitava, é que nós íamos, porque se não havia peixe a gente não ia trabalhar. A primeira semana que eu trabalhei ganhei 12 escudos, que não me esqueço. Tínhamos a obrigação de dar um X de latas à hora, vinham apontar com papel, com um caderno. A gente juntámos ali umas 5 ou 6 e fomos ao escritório pedir aumento. E eles disseram que não davam. Andava sempre a ver se ganhava mais uma coisa. E a gente começámos a pensar, entre todas, e a gente vai fazer menos lata. Pronto. É uma greve de zelo, chamava-lhe a gente de greve de zelo. Mas olha, a greve fez bem. Parou tudo. Naquele tempo, 5 dias de greve, foi a greve melhor. E ele começou a ver que aquilo estava a dar para o torto, não é? Eu quem? O chefe chamou a PID, quem vai, quem não vai, ao escritório, lá fui eu. E os senhores o que é que me perguntaram? Se era eu a cabecilha da greve. E eu disse, não fui, fomos todas combinámos, e foi verdade. Eles disseram-me, portanto, se isto continuar, ou se você continuar a fazer, a exigir às suas colegas que façam greve e não sei o quê, você vai presa. Continuámos a fazer as mesmas latas e ele chamou a GNR. Fomos para a rua lá para Montemor, e fomos lá gritar: temos fome, temos de trabalho, queremos trabalho. E não me escondia, nem, via muita gente, estava à vontade. E depois fugimos. E eles andavam atrás de nós com os cavalos e com os cães. Mas a gente conseguíamos correr e fugíamos e pronto. Isto não chegaram a prender, nessa altura não me chegaram a apanhar, nem a mim nem a nenhuma. Como viram que a gente fazia, as outras fábricas começaram a fazer também. Davam os papéis, e metia-os aqui e aqui, ia lá me pô-los da mala delas. Queríamos mais dinheiro. Passávamos a palavra umas às outras, porque as pessoas, quer dizer, que trabalhavam na fábrica Vasta Gama, tinham familiares noutras fábricas, e era assim que a gente passava a palavra. E depois íamos à porta das fábricas também, os grupos juntávamos e íamos à porta das fábricas, com medo da GNR, mas íamos lá. As pessoas começaram a dizer que sim, que faziam, e algumas fizeram, outras não. Vais trabalho? Não. A tua linha vai? Não. A minha? Não. Mas geralmente as pessoas aderiam muito à greve. Eu até que tinha um amigo que era o João Machado, ele era mesmo comunista. Tive sempre aquela coisa dos deveres, para não me pegarem por coisa nenhuma. Andava com a boca fechada e muito bem fechadinha. Foi uma revolta bastante grande, depois as entidades patronais começaram a pagar mais mais dos 2 tostões que a gente pedia. No meu avental nunca tive lá 10 tostões. Só tinha dinheiro ao sábado, quando me pagavam, e era pouco. Conheci o Valdemar Santos, que é hoje ainda o meu companheiro, quando foi mobilizado para ir para o dito ultramar, não é? Era para Moçambique na altura. Ele desertou e depois então saiu para a França e saiu para a Bélgica. Radicou-se mais na Bélgica. Eu também comecei a organizar as minhas coisas também para ir. E claro, não tinha, na minha opinião, não tinha nenhum passado que justificasse não poder ir. Eu fui pedir passaporte, legalmente, não é? E não me deram passaporte. A organização aqui em Setúbal estava minada por um senhor chamado Manuel das Dores, que era um PID.
infiltrado na organização do Partido Comunista. Um elemento que foi completamente destruidor da organização, fez denúncia concreta, absoluta, e depois andou a espalhar que se tinha falado, quem não tinha falado, enfim, fazendo a conspiração dentro do movimento. E eu fui falar com esse tal senhor se ele me arranjava maneira de eu ter um passaporte. Me disse, não, olha, vai falar com fulano tal, em Lisboa, no Governo Civil de Lisboa. Eu fui falar com esse senhor e esse senhor disse-me, está bem, arranja-se um passaporte e tal, mas arranjou-me só para a Espanha. É claro que para eu ir para a França, naquela altura não havia fronteiras, não é? Mas esse senhor ainda me deu mais uma lição. Olha, não tira o bilhete todo até Irún, tira até Salamanca, por exemplo, e depois vai até Irún, porque a PIDE vai dentro do comboio e vê as pessoas. Naquela fronteira primeira onde eu cheguei, perguntaram-me imensas, sentaram-me lá, perguntaram-me imensas coisas, mas não pode passar. Não pode passar. Pronto. Eu retomo o táxi e vou à outra fronteira. Naquela altura era o franquismo, não é? Também era o fascismo espanhol. E, portanto, eu chego à outra fronteira, acontece-me o mesmo. Vocês estão a ver o que é. Voltei para Portugal. O que é que eu ia fazer? Às tantas vêm cá uns amigos que moravam na Bélgica e foram muito meus amigos e disseram, vamos então juntos. E então fomos juntos e de facto já passámos. Da mesma maneira, mas já passámos. Quando cheguei à Bélgica, qual era? Eles de facto reconheciam bem os estudantes. A Bélgica reconhecia muito este estatuto dos jovens, não é? Que queriam fugir ao fascismo, ou que fugiam de uma maneira clandestina, ou que tinham... Porque, de facto, o fascismo não dava essa liberdade, não é? Da gente sair daqui. Eu inscrevi-me na faculdade, logo. O Valdemar também se inscreveu. Estava inscrito já na altura numa escola de cinema. E, portanto, como estudantes, eles atribuíram-nos, e como tínhamos esta coisa de ter entrado clandestinamente, etc., portanto, eles deram-nos o estatuto de refugiado político. Casámos em 63, o meu filho nasceu em 1965, estabelecemos ali na rua Álvaro Castelões com os armazéns de papéis fechados. Entretanto, eu estava empregada ainda, que depois, quando abriu o estabelecimento sozinho, passado no ano seguinte eu entrei para lá, depois nunca mais, e assim continuámos, depois casámos, e assim, eu sei fazer coisas que ninguém em Setúbal sabe, nem em Setúbal nem muita gente não sabe. Eu nunca sabia nada, nada. Entretanto, eu saio dali um dia e vejo 3 homens olharem assim para o número da porta. Olha, eu não sabia de nada, ninguém me disse nada, absolutamente nada. Volto para trás, o meu marido vinha, a loja era muito funda, e eu disse, Álvaro, foste bem a Pito pescar. E o meu marido saiu, e eu não sei para onde é que ele tinha ido. Só soube ao fim na noite, às tantas é que eu soube onde é que ele estava. Fui para a casa do irmão, onde nunca lá tinha entrado. Quando soube, mandei recado para ele sair a entregar. Nessa altura foi preso, todos. O Salvador Amália já tinha sido preso, a mulher também. Foram uns quantos presos. Eu quase todos os dias ia lá. Também fui muito corajosa. Um dia vou de elevador com um que tinha dentinho de ouro e olhava assim para ele. E assim, você está com sono? Estava só a abrir a boca. Andou às gatas de noite, disse eu. Ele não respondeu. Entretanto, eu fui lá à visita, vejo o meu marido. Olha, a cara era isto. Tudo negro, tudo coisa. E as pernas quase não podia andar. Vinha no elevador com ele e disse assim, o que é que os senhores fizeram ao meu marido? Que ele tem a cara toda negra e de coisa. Não deu por isso, não deu por isso. Até foram vocês que me bateram. Foi mesmo assim. E eu vinha sozinha com ele no elevador. Mas disse ele tudo o que tinha a dizer. Enquanto isso, o que é que fazia? Eu na loja, sempre na loja, tenho muito orgulho do meu marido. Muito mesmo.
pais, Sílvia Maldonado e João Maldonado. Os meus avós era a Maria Clementina Pereira Amália e o Salvador Pereira Amália. Nós estavam quase sempre presos. Eram pessoas que tinham um outro sacrifício. Tinham sacrificado muito mais. Eram se calhar as pessoas que tinham pago mais caro essa atitude, esse comportamento. O meu avô foi preso político, participou na reorganização do Partido Comunista, pertenceu ao Comitê Central nessa altura, esteve preso durante longos anos. A minha avó não foi presa ao mesmo tempo que o meu avô, ficou por conseguinte na clandestinidade. Nós tínhamos muito essa presença, tínhamos a presença da participação deles nas manifestações contra a guerra colonial, nas eleições fraudulentas. A minha avó era assim uma pessoa um bocado rebelde. Era indomável. Eles pensavam que a minha avó andaria a tratar da logística das casas clandestinas. E então chegaram a um acordo tácito que era: nós não prendemos esta senhora desde que esta senhora volte da clandestinidade e não nos dê mais problemas. A senhora voltou da clandestinidade e não deu mais problemas. Só que vieram a descobrir que a senhora não era a senhora das limpezas, mas sim a pessoa que organizava uma tipografia inteira. E então eles prenderam outra vez a minha avó porque se enganaram. A minha avó, nos seus repentos, começa a protestar com a PIDE. Parece mentira, ainda agora veio o homem da prisão, que era o meu avô, e o inspetor diz: não é o senhor que vai, é a senhora. Dizem as pessoas que estavam na praça que é genuinamente feliz. Revolucionário ou rebelde, pelo menos nasceu. A Georgette Ferreira também, claro, conheci. Era uma pessoa muito inteligente e era um ser que, aparentemente frágil, era de uma fortaleza. Mas era uma pessoa mais inteligente e mais pensadora do que a maior parte das pessoas que eu conheci. Das mulheres que eu conheci daquela geração, sim. Mas para mim a Georgette era para aí de um nível intelectual que me tinha inveja a muitos intelectuais. Teve uma função essencialmente de responsável, teve diversos papéis, foi responsável aqui do local, de Setúbal mesmo, e foi responsável no estrangeiro. Casei, comecei assim a perceber da atividade do América. Depois também comecei a ver lá livros, o Avante, Pequenino, e eu também li. Fui-me apercebendo daquelas lutas, dos camponeses, daquelas coisas. Ele pôs-me o problema de eu ir com ele, acompanhá-lo, mas eu não sabia que ele ia para a clandestinidade. Na altura lá, depois soube que tinha que ter outro nome, não é? Já não era o Américo Leal, mas sim o José qualquer coisa. Eu também passei a ter outro nome. Fui Maria Antónia, fui Maria Carolina, fui Maria do Céu. Quando o meu filho tinha 2 anos, eu morava aí numas casas, mudámos para a Covilhã. E morava aí há 2 meses e a minha casa foi assaltada. E eles, quando arrombaram a porta, entraram: essa mulher não se mexe, essa mulher não se mexe. Eu estava com a minha roupa interior vestida, não é? Depois pegaram em mim e levaram-me. Eu só tive tempo de meter umas roupas do menino, levaram para o calabouço, lá para a Covilhã. Eu estive lá esse dia e uma parte da noite. Depois comecei a ir aos interrogatórios, ia aqui de me buscar, na carrinha, e eu vinha a Lisboa. Levavam-me e traziam-me, era uma tarde inteira, e 2 ou 3 horas que lá estivesse, com a criança. Eles interrogavam-me, queriam saber quem é que ia à minha casa, como é que a minha casa vivia do quê, dos ordenados e o nome das pessoas e aquelas coisas todas. Eles também sabiam, através dessa pessoa, que eu não tinha atividade política. Eu depois então fui julgada e deram-me pena de 2 anos, suspensa por 5.
Havia um bilhete que era de sexta-feira à noite a segunda-feira. E eu ia para lá e via uns poucos dias. Uma casa que tem assim um catre, não tem colchão, tem uma manta, não tem um travesseiro, tem assim também uma coisa de madeira mais alta. E depois para fazer as necessidades é assim no chão, uma cova no chão, assim não se põe só os pés. Os cobertores estavam de pé e os peritos das sujas de sangue. Só sabia se era noite ou dia por um buraquinho que lá dava, que ele tinha alguma coisa muito funda. O segredo, um buraquinho no teto, quando não sabia se era noite ou era dia. Podíamos falar de cá da vida, mas não era assim, meter política. Estava como uma sala com vidros e a gente estava ali no banco e andavam à noite adiante da gente. Eu lembro-me que a minha avó foi torturada, sofreu a tortura do sono. E ela psicologicamente era uma pessoa muito forte, portanto resistiu bem. Era resistir. Daí tem muita importância os anos em que a polícia começa a ser cada vez mais científica, os métodos de tortura e também a percepção que resistir era mesmo muito difícil. A estátua era a pessoa que tinha que estar assim, imóvel, em pé, durante muitas horas, às vezes com os braços assim na horizontal, muitas horas. Muitos dias era para levar a empurrada. Era uma coisa verdadeiramente assustadora, portanto, em que a pessoa se sentia despida da sua própria integridade. E o sono, porque ao fim de 3, 4 dias, se não dormimos e estamos numa situação de stress como aquela, alucinações, esse género de coisas. A PIDE foi aprendendo. Inicialmente, as camaratas eram grandes, eram de muito má qualidade, em termos de conforto, em termos de tudo isso, mas permitiam um certo convívio. Ou seja, as pessoas estavam perto umas das outras, conseguiam aprender, conseguiam transmitir informação, conseguiam ter uma, comunicação, até às vezes posterior. Lembro-me que havia umas histórias que ela tinha ido para uma cela onde havia algumas mulheres bastante mais jovens do que ela. Estas mulheres eram resistentes, eram muito resistentes, não é? Elas adquiriam muito mais competências dedicando-se à política, até porque no Partido Comunista já havia uma certa política, não digo que seja totalmente igualitária, mas tendencialmente igualitária, e portanto, elas não só podiam subir, como eram mulheres que eram mais instruídas do que a generalidade da população. A Georgette é um exemplo. As pessoas, como não tinham uma atividade outra que não fosse serem presos, eles tinham horas em que se instruíam, em que aprendiam francês, em que ensinavam coisas uns aos outros. Elas também ensinavam coisas umas às outras e não era propriamente a fazer costura. Pelo Natal, as pessoas amigas, eu mandei um bolo muito bom, desmancharam tudo para ver se vinha alguma coisa lá dentro. Aqueles cabazes alentejanos encarnados as duas coisas, um bolo rei com o tamanho do pneu de um trator grande, chouriço. Sempre que algum deles ia preso, o meu avô ia preso, os irmãos e a mãe e o resto da família solidarizava-se com ele. Portanto, havia uma certa organização familiar e até se solidarizavam com os outros presos. Eu lembro-me que a minha mãe dizia que iam lá levar muita comida, que a minha bisavó passava a vida a cozinhar para levar comida para o meu avô e para os camaradas do meu avô. O que é que faziam lá? Sei, avante. Eles tinham que ter uns tipos, que são letrinhas em chumbo, e fazer um pequeno jornal, organizar o jornal, ou um panfleto, pequenas brochuras informativas, que também eram necessárias para a imprensa clandestina. Às vezes tirava-se um manifesto lá em casa, que tem assim um aparelhozinho, passa-se com um rolo, né? Depois tira-se aquele documento, depois é preciso
a pôr papel, ajudava, quando se fazia isso lá em casa, fizemos lá alguns jornais. A minha avó continuou sempre, e continuou durante toda a longa prisão do meu avô, o seu trabalho na clandestinidade. Era ela que organizava, não estava sozinha na tipografia, mas era ela que era a responsável pela mesma. Vai ter uma série de filhos, se quisermos, a quem ensinou a arte da tipografia. Era preciso arranjar uma logística para distribuir os panfletos e o que utilizaram foi um carrinho de bebê que era um disfarce excelente. Uma inocente mãe ou um inocente pai a passearem o bebê era muito mais fácil de tirar e ajudando. Alguém que ia viajar, não é? E levava 2 malas, uma delas era só com material. Era difícil arranjar um espaço de encontro entre as pessoas. Estes sítios tinham a vantagem de ser a bolha. Toda a gente se conhecia, não havia a chance de haver alguém que denunciasse alguém. Havia sempre, mas era mínima. Esta casa serviu, como todas as casas dos meus avós, serviram de casas de apoio. Isso era utilizada para reuniões dos meus avós e para abrigo dos camaradas do Partido Comunista e outros amigos também do chamado reviralho, da oposição. Eram pessoas ou em semi-clandestinidade ou já numa situação diferente, a irem para o estrangeiro. Poderiam vir cá, podiam-se abrigar, viver aqui, ficar aqui durante algum tempo. Tínhamos amigos que não podíamos dizer, pessoas que nós não podíamos, que eu conhecia, sabia, não os saudava na rua. Olha, outra pessoa que era da casa, já agora, 2 ligadas à música, o Fernando Lopes Graça e o Zeca Afonso. Nós morávamos no resto do chão e no 3º andar havia uma casa clandestina do PCP, que a gente não sabia. E essa senhora estava lá, nessa casa. Quando eu passei a estar em casas clandestinas, os nossos amigos, os nossos maridos, ou pessoas que lá iam do partido, não entravam sem um sinal. Nós íamos pôr o sinal, depois de verificar que estava tudo mais ou menos, termos vigiado a casa, não haver nada. Ela tem lá uma roupa estendida na varanda, mas não percebo porquê, tem sempre aquela roupa, uma roupa branca. Íamos pôr aquele sinal umas horas antes, não com muita antecedência, para eles entrarem em segurança. Era estar vigilante, a perceber-me do que se passava na rua, se visse alguma coisa suspeita, dizer aquilo que me apercebia, não é? Para ter que se tomar medidas. O campismo tinha uma conotação e uma presença na cidade que era muito significativa, não é? Remetia para o debate, remetia para o encontro. Havia sempre uma coisa à noite que se chamava o fogo de campo, que era fazer uma fogueira e começaste a falar de coisas inocentes e às 2 boteias estava-se a falar no fascismo. Quando eu entro, se calhar, para aqueles grupos do campismo, já é com esta noção de que havia qualquer coisa a fazer, não é? Que a gente não participava em nada. O Clube de Campismo, a minha mãe chegou a pertencer à própria direção e o meu pai também pertenceu à fundação do mesmo e tinham algum papel nas conferências que eram organizadas com vários intelectuais e várias pessoas de esquerda. Vão ter um papel fundamental exatamente em tornar um clube de campismo numa organização cultural. O Clube de Campismo era para estas atividades. No fundo, a gente ia para ali para estas atividades. Que vai muito pelos gostos deles próprios, quer na literatura, quer na pintura, quer na fotografia, e que depois, mais tarde, pronto, por razões internas do clube, eles são substituídos pelo Carlos Tavares da Silva, que depois também vai ser substituído e vão formar, então, de seguida, o Círculo Cultural. Os meus pais pertenciam a uma maneira de ver o mundo onde sublinhava-se o coletivo e não o individual. Portanto, o que era importante era haver um grupo. O 25 de Abril foi, assim, uma imensa alegria. E para um miúdo de 8 anos ter uma imensa alegria é sinal que nós já tínhamos muita informação para trás. Primeiro foi uma sensação excelente, que é, não tenho escola. Primeiro a aproximação ao 25 de Abril, isto deve ser bom. Foi uma coisa, uma alegria. Tinha ido à escola de manhã,
Quando cheguei a casa, a empregada da família disse-me que havia uma revolução em Lisboa. Foi assim que tomei conhecimento do 25 de Abril, tinha 10 anos. Para mim o momento que marcou foi ver o meu pai e a minha mãe chorarem quando viram a libertação dos presos políticos. As pessoas perceberam logo que era uma coisa importante para o povo e que o povo estava na rua. E isso foi uma nota logo, mostrou a diferença, não é? Não é um golpe militar para tira um e põe o outro lá no quartel, não é? Foi, de facto, uma coisa que as pessoas abraçaram. Foi visto como lá em casa, como uma esperança de que alguma coisa pudesse mudar. É um motivo de orgulho olhar para trás, sim. Quando houver pessoas como os meus avós e os meus pais foram, há alguma esperança na sociedade, porque há pessoas que se opõem a irmos por esse mesmo caminho. Eu sou assim, sou uma pessoa que precisa de uma coisa, só não a faço só se não puderem. Muito orgulho. Orgulho muito daquilo que fiz.